vamos dizer assim, a gente vai planejar a posteridade do hoje, né? Então, acho que a felicidade está nesta união, ou nessa inter-relação, né? Não somente do hoje, porque muitas vezes, quando se fala em felicidade, a gente diz, você está feliz hoje, né? Hoje você está feliz, porque sempre dizemos que felicidade tem a ver com um momento, e o momento não no sentido de um tempo significativo, e sim que vai buscar a anterioridade de tudo que nós vivemos, de nossa história, que é remetido ao hoje, como um espaço, um espaço de tempo muito efêmero, e que vamos planejar algo para a posteridade, algo para amanhã, algo para daqui a 5 anos, 10 anos. Então, a felicidade não está contemplada somente na presencialidade do hoje, sim buscar. O hoje foi fruto de um anterior, né? De uma experiência anterior, e que também o hoje é o futuro, né? Você pode participar do nosso programa Vida no Trabalho, que hoje discute o ócio e trabalho, pelo telefone 33667474 e também pelo Twitter, @Vida no Trabalho. Nós temos agora a participação da ouvinte Neide, da Aldeota. Ela pergunta se uma pessoa que trabalha muito e tem prazer disso, como diferenciá-la de uma workaholic? Professor Cássio. É um limiar talvez perigoso da gente estabelecer. Eu tenho uma compreensão pessoal acerca disso. Eu acho que, já fazendo um link com a pergunta do Gaúcho, do Montese, é possível você estabelecer uma relação de prazer com o teu próprio trabalho. E nesse sentido, eu que sou um curioso, um estudioso da noção do tempo, essa dimensão subjetiva do tempo, ela acaba desaparecendo. Ou seja, a compreensão mais cronológica do tempo em relação à perspectiva mais subjetiva. Quando você está realizando uma atividade que te é prazerosa, o tempo parece que corre muito mais rápido. Então, assim, muitas vezes a identificação com o espaço do trabalho, ou seja, trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu sempre desejei trabalhar, me dá um prazer tão grande que eu não me dou conta desse envolvimento. Por quê? Porque eu me identifico, ou seja, eu me construo subjetivamente no exercício dessa atividade. Então, assim, essa relação do workaholic, ela é pensada quando há um certo prejuízo para esse próprio sujeito. Então, o limiar dessa questão do prazer com o trabalho e do workaholic, muitas vezes não está muito claro. Mas eu posso começar a determinar essa relação quando eu começo a adoecer nesse espaço do trabalho, quando eu começo a me sentir prejudicado e quando essa carga do trabalho, principalmente, me é imposta. Não é uma escolha pessoal minha. Nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta. E se o trabalho te dá essa satisfação e te dá esse prazer, eu não vejo problema nenhum em você vivenciar esse momento de prazer. Óbvio que não existe esse momento pleno, é a ideia da felicidade. A felicidade como uma perspectiva plena, ela é meio impossível, até porque eu preciso de uma oposição. Para que eu possa reconhecer a felicidade, eu preciso de uma oposição a essa felicidade. Senão eu não identifico que seja isso. Com certeza. Então, da mesma forma com o campo do trabalho. A ideia do workaholic é quando ela começa a ser prejudicial, quando eu começo a sofrer diante desse envolvimento, eu não consigo me desligar. Tem gente que... essa é uma realidade muito comum, principalmente nos países desenvolvidos. Um envolvimento tão profundo com o trabalho que eu perco a minha identidade. Mas como a gente está discutindo aqui, eu já estou até me aproximando do pensamento da Roseli, é a ideia da identificação, que é permeada também pela noção do ócio. Professora, a sua visão mais humanista, né, como o professor Cássio fez referência eu acho que essa questão do sofrimento é muito importante, sim. Acho que é ela que define até aonde vai a representação do eu desse trabalhador ou dessa pessoa com relação ao trabalho, mas principalmente porque, na perspectiva do ócio, você deve, vamos dizer assim, sair da perspectiva somente de encontro de você mesmo, ou seja, o desenvolvimento pessoal tem a ver com o outro. Então, eu perguntaria para essa ouvinte, se, diga o nome dela. A Neide da Aldeota. A Neide da Aldeota, né? Perguntaria como é que o seu entorno a vê, né? Porque o ócio, ele parte de si mesmo, mas ele está ao encontro do outro,
né? E ir ao encontro do outro é ir ao encontro da família, é ir ao encontro dos amigos, é ir ao encontro da sua comunidade, dos trabalhos comunitários que você pode realizar, ou dos trabalhos voluntários, ou o que seja, né? Então, isso vai formatar, isso vai fortalecer a sua expressão de que aquele trabalho que você está realizando é um trabalho que tem um sentido para você, né, que você não está escravo dele, né? Então, é ir em busca do outro para dar a resposta sobre ela mesma. A gente vai recorrer agora ao sociólogo do trabalho, o italiano Domenico Di Masi, né? Chamar um pouquinho aí para os teóricos do ócio. Ele desenvolveu o conceito do ócio criativo. No que consiste esse conceito, né? De que forma ele vê o ócio, que seria exatamente esse ócio criativo? Bem, estamos aí diante de um autor que, dentro dessa perspectiva do ócio na linha humanista, estamos completamente contrários a essa perspectiva da visão desse autor. Por quê? Porque o que a gente se dá conta, o que a gente percebe é que a visão que o De Masi apresenta é uma visão de que ele diz, né, que muitas vezes você pode trabalhar em horários que você queira, em tempos, em espaços que você ache melhor. Então, no livro dele, Ócio Criador, ele coloca que o profissional ou colaborador da empresa poderia trabalhar na sua casa ou no momento que ele quisesse. Então, ele poderia fazer uma escolha, uma livre escolha de trabalho no espaço e no tempo ideal para ele. Mas com o sentido do quê? De que quando ele volte na relação do trabalho, ele volte mais descansado para trabalhar mais e mais e mais. Então, a perspectiva que a gente coloca é que o ócio, na estrutura clássica, inclusive, que o professor Cássio diz bem, né, que vem desde da Grécia clássica, nessa estrutura clássica do ócio, como uma experiência, ela não tem utilidade para nada, ela não é utilitarista, não é para você se descansar para trabalhar mais ainda, né? E, na verdade, o De Masi, ele coloca, a nosso ver, na perspectiva de que você descansa, você trabalha bastante, no tempo, no espaço que você queira, trabalha bastante, descansa um tempinho e volta para trabalhar para produzir mais, né? Então, ele está colonizado pelo trabalho formal, né? Então, a gente coloca esse adendo para essa questão da apresentação do ócio criador, que na perspectiva do ócio clássico grego, né, temos um autor que nos é muito caro, que se chama Vítor de Salis, que também faz uma relação do ócio criador com a essência do ser, que ele coloca que, na verdade, nós estamos todos em busca de sermos, estamos em busca de sermos heróis. E o que é o ser? Que a gente tem que buscar mais do que a felicidade, até a sermos heróis. E o que é ser herói? Né? O herói é fazer bem o que a gente está realizando, é fazer com sentido o que nós estamos fazendo. Se a gente conseguir chegar a esse grande mérito de realizar o que a gente está fazendo com sentido, com significado do que estamos realizando, sim, somos os grandes heróis, que é isso que devemos buscar. Só pontuando, trabalhando com essa perspectiva, eu acho que o Domenico De Masi, ele é um autor importante para uma série de reflexões. Ele tem um livro de recompilação histórica da economia e do impacto da economia no desenvolvimento industrial fantástico. Mas eu acho que, assim, é uma opinião muito pessoal e de alguém talvez não tão adentrado no âmbito do ócio, mas que eu acho que ele comete um equívoco de princípio. O ócio que ele trabalha é uma noção de ócio romano, diferente exatamente disso que a Sueli coloca, que a Roseli coloca, do ócio grego. É um ócio de recuperação, então é um ócio utilitário que, de uma certa forma, reforça o capital. Ou seja, quanto mais descansado, mais produtivo eu serei. Então, esse retorno é um retorno em cima da ideia de lucro, de produtividade, o que,
tira o mérito dessa compreensão criadora que está presente no ócio, né? E, além disso, ainda existe um outro parêntese. A realidade onde ele produz essa reflexão teórica dele é uma realidade de países bem desenvolvidos, que não é muito a nossa realidade e de boa parte do mundo. Então, pensar numa estrutura bem constituída da ideia de ócio, você pressupõe um Estado muito mais atuante, um Estado que te dá garantias e direitos sociais, que em boa parte do mundo isso não ocorre. Nós temos agora a participação de mais um ouvinte, a Camila Fraga. Ela participa pelo Facebook. Ela pergunta quais as distinções, as diferenças entre ócio e lazer. Por quem começamos? Bom, eu Professor posso Carlos. começar. Essa ideia, eu acho que é um pouco já a consequência da fala que eu estava dizendo antes. A ideia do lazer é uma apropriação voltada especificamente, por exemplo, existe um autor muito importante que se chama Geoffroy Dumazedier, que vai introduzir a ideia de sociologia do lazer. A ideia de sociologia do lazer, ela é pensada a partir do âmbito do trabalho, o que é diferente da ideia de ócio. O ócio tem a sua autonomia, tem o conceito de liberdade. O lazer, quando ele foi constituído como uma atividade no mundo capitalista, ele foi perfeitamente ancorado nas ideias de trabalho. Então, assim, essa ideia do que a gente estava falando do Domênico De Masi está muito mais próxima dessa compreensão de lazer, ou seja, eu tenho um usufruto de um certo prazer que é fora do âmbito do trabalho, que de uma certa forma me viabiliza a produzir mais quando eu retornar a esse trabalho. E há um processo que é mais complicado. O lazer se transformou numa indústria, então o lazer ele não é gratuito, pelo menos na grande parte das situações. Hoje, para eu ter o lazer, seja um cinema, seja até a praia, um deslocamento para a praia, ele é financiado. Então, houve uma apropriação do capitalismo por parte dessa ideia do lazer, o que o ócio se diferencia radicalmente. O ócio é essa atitude mais autônoma e mais plena. Então, quando a gente discute, pensar numa certa semelhança dos conceitos é um equívoco. O lazer está muito mais dentro dessa ideia da sociedade, de uma produção da sociedade industrial, do que no sentido dessa autonomia plena desse sujeito. Professora Roseli. Na verdade, o ócio é gratuito, né? Ele não tem preço, ele não custa nada, vamos dizer assim, né? Como a senhora ilustrou no início, né? Eu saio lá fora um tempinho, Pronto. fico contemplando o céu, Pronto, não se paga nada. Não, justamente, né? Ele não tem preço, ele não exige nenhum tipo de remuneração, de gasto, né? E, então, você pode ter ócio. Dentro da pergunta da nossa ouvinte, você pode ter ócio no lazer, mas nunca o lazer no ócio, né? Porque o lazer está contemplado dentro dessa perspectiva que o professor Cássio coloca, né? Então, você dentro, por exemplo, dentro de uma perspectiva de fazer algo, uma atividade, que o lazer tem muito desse contexto, desse conteúdo de fazer alguma atividade, o que o ócio não tem essa perspectiva, né? Não é realizar alguma coisa, e sim experienciar alguma coisa, né? Então, dentro da perspectiva de fazer alguma coisa, você está fazendo uma corrida, né? Você está correndo na beira-mar. Você pode ter uma experiência de ócio dentro dessa perspectiva da corrida na beira-mar. Ou você vai ao cinema, né? E você pode ter uma experiência de ócio na perspectiva do lazer, tá certo? Agora, o contrário que seria... porque o ócio, na verdade, ele tem um fim em si mesmo. Ele não exige nada, ele não precisa de nada, ele não custa nada, ele só precisa de você. A sua escolha. Justamente, da sua livre escolha e de que você se dê conta, vamos dizer assim, do sentido que ele tem, né? Do que é que ele te proporciona, né? Que aí deveria ser um proporcionar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de relação com o outro, de relação com o entorno de mundos, né, diferentes. Então, na verdade, seria nessa perspectiva.